Não importa o que aconteça do lado de fora nas circunstâncias, a palavra de Deus nos apresenta um princípio claro sobre um posicionamento de fé, confiança no Senhor, que nos leva à paz interior. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique comigo. Olá, estou hoje no auditório da Alcance Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Nesse momento, as imagens de um prédio vazio refletem como têm sido nossas reuniões com transmissão online. E, embora estamos vivendo uma crise e um momento pontual, a palavra que eu quero compartilhar com você é um princípio atemporal. É importante nessa hora, mas seguirá sendo importante depois que essa crise passar. Ele se aplica a todo e qualquer tipo de crise que possamos vir a enfrentar. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 26, nos versículos 3 e 4, o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui nós temos duas declarações do profeta Isaías. Na primeira, ele se dirige a Deus. Na segunda, ele se dirige aos homens. A primeira é o reconhecimento de quem Deus é e de como ele age. A segunda é baseado nesse entendimento como deve ser o nosso comportamento. Então agora ele está falando aos homens sobre como eles devem se comportar. Na primeira declaração é um reconhecimento. Tu, Senhor, conservarás, eu quero que você guarde essa palavra conservar, conservarás em perfeita paz, não só paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Outras versões dizem cuja mente é firme. E o reconhecimento do que essa firmeza interior é, porque ele confia em ti. Então, a nossa fé, a nossa confiança vai nos levar a um resultado, que é Deus nos conservar em perfeita paz. A segunda declaração feita aos homens, um apelo, já que temos essa verdade, é confiar no Senhor perpetuamente. Em outras palavras, sempre, o tempo todo, independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós não usamos tanto hoje a expressão rocha como eles usavam, mas normalmente ela era usada para falar de um lugar de firmeza, de um abrigo, um lugar de segurança, um lugar de proteção. E se Deus é um lugar de segurança e proteção, está implícita a ideia de que eu e você enfrentaremos problemas, adversidades que exigirão que a gente corra para esse lugar de refúgio e proteção que é Deus. No entanto, é muito importante que a gente consiga entender não só o peso de ter essa paz interior, o valor prático que isso tem, como também a gente possa entender a dinâmica do que é a fé e a confiança em Deus. Eu lembro que desde garoto ouvia meu pai citar um texto de Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. E de tanto ouvir isso, eu comecei a compreender que o meu posicionamento interior, as minhas reações diante das circunstâncias determinam se eu terei força ou não para enfrentá-las. E não estamos falando apenas da força própria, estamos falando daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então eu quero chamar a sua atenção. Em João 16:33, Jesus claramente diz: no mundo tereis aflições. Não há nenhuma promessa no Evangelho que nos isente de problemas. Agora, o que Jesus nos disse é que, independente dos problemas, apesar dos problemas, eu e você podemos ter uma atitude interior diferente. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, eu e você não precisamos desanimar diante das aflições. E a primeira coisa que eu quero reconhecer é que nós temos que lidar com problemas internos. Ouvi, de um pastor amigo um comentário a respeito do conto dos dois vírus, baseado num artigo que ele mesmo escreveu. Ele dizia que o coronavírus, se espalhou pelo mundo, mas proporcionalmente, até agora, no início que estamos dessa crise, não podemos dizer que tanta gente foi infectada. O segundo vírus que ele chamava era
o medo do primeiro, e esse alastrou depressa pelo globo, tocou e aterrorizou muita gente. Medo não apenas da sua condição de saúde, do caos no sistema hospitalar, mas o medo, né, da recessão econômica, dos desdobramentos que teriam. E confesso, ao longo de toda a minha vida, nunca vi tanta gente junta ao mesmo tempo demonstrar medo, ansiedade, preocupação no nível em que estamos vivendo. A geração moderna tem sofrido crise do pânico, depressão como nunca antes. Mas o que está acontecendo nesse momento, eu confesso, eu nunca vi. E é uma hora onde orientações claras da palavra de Deus precisam ser trazidas. Então, a primeira delas, nós precisamos reconhecer que quando a Bíblia fala de problemas, nunca define eles apenas como problemas externos. Há um reconhecimento de problemas internos. Em 2 Coríntios 7:5, Paulo diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Agora, olha a definição de Paulo do que é em tudo ser atribulado. Ele diz: lutas por fora, temores por dentro. Ele coloca os temores do lado de dentro no mesmo patamar do que as lutas para o lado de fora. Isso me faz lembrar de Deuteronômio 32, de 22 a 25, Deus dizendo que se a nação de Israel pecasse contra ele, eles sofreriam as consequências, haveria juízo, e o Senhor resume a coisa mais ou menos assim: por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Em outras palavras, Deus está dizendo que o pavor, o medo do lado de dentro poderia fazer um estrago tão grande quanto aquilo que estaria acontecendo do lado de fora. Nós precisamos entender e reconhecer, existem problemas que são de ordem interna, não apenas externa. Então temos problemas e perigos do lado de fora? Sim. Mas a questão é como estamos deixando que o nosso íntimo seja afetado por aquilo que acontece do lado de fora. Billy Graham, finado Billy Graham, homem de Deus que marcou uma geração, dizia: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer outra coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Então precisamos entender que a atitude interior correta é uma resposta ao problema interior. Então, olhando para o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa atitude interior, eu quero destacar aqui as palavras de Jesus em João 14:27. Ele diz: deixo a vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem tenha medo. Jesus não fala de uma paz circunstancial externa, ausência de problema. Ele nos fala de uma paz interior, sobre a importância de não ter medo. E por que teríamos medo? Porque seguramente alguma coisa do lado de fora estaria nos assustando. Então Jesus não está falando que a paz é circunstancial, que não vai ter o que nos assuste do lado de fora. Ele está dizendo que nós precisamos reagir de forma correta do lado de dentro. A palavra de Deus diz em Efésios 3,16, né, que possamos ser fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim como há uma necessidade de uma atitude, que é uma decisão nossa, nós precisamos entender que ao tomar a decisão de confiar no Senhor e agir corretamente interiormente, o Espírito Santo vem em nosso socorro. As batalhas do lado de fora precisam primeiro ser vencidas do lado de dentro. Ao longo das Escrituras, a gente percebe essa dinâmica da fé. Né? A fé, ela primeiro vence um problema interior, ela vence o medo, ela vence a ansiedade. Nós precisamos reconhecer o que a palavra de Deus diz a respeito disso. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala a respeito de nós não andarmos ansiosos a respeito da nossa vida, de não nos preocuparmos com isso. Ele declara que com a sua preocupação você não pode aumentar um côvado, uma medida de meio metro na sua vida. A sua preocupação não vai necessariamente resolver coisas do lado de fora e pode acrescentar ou agravar o problema do lado de dentro. Não estou falando da preocupação sadia, preventiva, estou falando desse nível de preocupação, de uma ansiedade que nos corrói por dentro. Eu acredito que há um lugar em Deus onde eu e você podemos entrar, um lugar de fé, onde a gente toma um posicionamento de parar, né, aquilo que do lado de fora estava nos destruindo do lado de dentro. Eu gosto sempre de dizer que a fé, antes de operar do lado de fora, ela começa do lado de dentro, vencendo os medos, a ansiedade, a preocupação. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes façam conhecidas diante de Deus, mediante a oração, a súplica, as necessidades de vocês. E aí ele diz em Filipenses 4:7, o versículo seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós podemos ser guardados no íntimo de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação. George Miller, um homem de fé que sustentou milhares de crianças nos seus orfanatos sem ajuda do governo ou qualquer instituição, que vivia de milagres continuamente, dizia: onde começa a fé, a ansiedade termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina. Razão pela qual Jesus, dirigindo-se a Jairo, que veio pedir ajuda pela sua filha enferma e que depois acaba morrendo, Jesus dirige-se a ele quando ele recebe a pior notícia e diz: não temas, crê somente. O que é que Jesus está dizendo? Que tenha lugar dentro de você só para a fé e não para o medo. Se nós não entendemos que a fé opera primeiro do lado de dentro para depois mudar as circunstâncias do lado de fora, nós não vamos conseguir os resultados da fé que precisamos ter do lado de fora. Em Hebreus 11:34, a Bíblia fala dos amigos de Daniel que pela fé apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo, apagaram a força do fogo. O fogo continua aceso, mas não podia destruí-los. É isso que a fé faz. Antes de mudar a circunstância, ela nos protege de ser destruído por aquilo que as circunstâncias poderiam estar fazendo em nós. Isaías 43, Deus diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e a chama não arderá em você. Deus não diz se passar, ele diz quando passar. Porque enfrentarmos essas circunstâncias é certo. Agora, elas não precisam nos destruir. E a melhor forma de nos protegermos delas, até que elas cessem ou mudem, é guardar o nosso coração, entrar nesse lugar de confiança, de que há um Deus olhando por nós, velando por nós, cuidando de nós, e que ele se torna uma rocha eterna para aqueles que decidem crer nele. No Salmo 125, verso 1, o salmista declara: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Não importa a crise, essa do momento, as próximas que virão nas mais diversas áreas. Vamos lembrar o que a palavra de Deus diz, que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Não vamos nos assustar diante das circunstâncias, vamos nos fortalecer pela fé e guardar a paz interior. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança reside a força de você. Essa tranquilidade interior, resultado da confiança em Deus, permite que a força dele se manifeste. Mas se nos mostrarmos frouxos, nossa força será pequena. Tome a atitude correta, fique firme, nós vamos vencer.